Boa noite, então, mais uma vez. Vamos abrir esse momento com a mensagem Fraternidade e Família, amarás ao próximo como a ti mesmo, que está contido no Evangelho de Mateus e outros também. E nós vamos primeiro, nesse momento, trazer a reflexão para o nosso coração. Porque é verdade que a gente utiliza bastante da nossa mente, da nossa capacidade de raciocínio, de aprendizado, para poder assimilar os aprendizados, poder assimilar as lições do Mestre para a nossa vida, que a gente vive dia a dia, cada um com a sua história, cada um com o seu caminho. Mas é verdade também que, para além do conhecimento, para não se tornar algo perdido no caminho, simplesmente por saber, é importante a gente também trazer para dentro do coração. Coração parece uma mensagem figurada, né? Se a gente pensar no órgão em si, mas na verdade é trazer para dentro do sentimento. Associar o raciocínio com o sentimento, para a gente encontrar maior discernimento. Então vamos lá. Quando a gente fala em fraternidade, quando a gente fala em família, a gente fica às vezes pensando, espera lá, antes de eu falar sobre isso, o que significa cada uma dessas palavras, né? Então eu fui lá dar uma buscadinha, relembrar. Vai que tinha alguma coisa que eu esqueci, né? Mas aí a gente fica com essas duas impressões. A fraternidade é associada com a harmonia e a união entre pessoas que vivem em proximidade. E também é um laço de parentesco entre pessoas irmãs. Aí olha lá a família. É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que compartilham geralmente o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Olha como as duas palavras se conversam. A gente está falando de laços afetivos, a gente está falando de convivência, a gente está falando de proximidade, de estabelecer harmonia, não é? Aí lá, pesquisando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, tem um subitem, né, que fala dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E tem um trechinho em que traz alguns aspectos importantes para a gente conversar sobre a questão da família e da fraternidade. Quando se fala em laços corporais e laços espirituais, a gente vai percebendo algumas diferenças. Os laços espirituais são duradouros ao longo da vida, e entende-se a vida e para além das encarnações, né, a vida eterna, porque existe uma real afeição entre essas pessoas. Então elas se buscam, elas se unem em famílias, porque elas querem evoluir juntas, porque também Deus, Jesus, permite dessa forma, para o adiantamento de cada uma. E no retorno ao plano espiritual, elas se reencontram como verdadeiras pessoas amigas. Aí nós trazemos a fraternidade, né? Só que nem tudo é mar de rosas, nós sabemos disso. Existem aquelas pessoas com quem a gente tem maior ou menor dificuldade, maior ou menor afinidade. Né? E aí lá no Evangelho está explicando que por vezes há necessidade de resgates, vamos assim dizer, para o caminho do perdão e do amor. Então muitas vezes são pessoas que não têm afinidade entre si ou mesmo têm até antipatia, não querem nem ver pintado de ouro, não é? E aí o que a gente pensa e a gente constata com o estudo do Evangelho é que tem uma tarefa de convivência estabelecida aí. De novo a gente volta para a fraternidade. A ideia de conviver e encontrar laços afetivos em harmonia, em solidariedade, que também é o que estava no elemento família, quando a gente viu lá agora há pouco. Então daí a gente começa a perceber que família e as amizades também são papéis sociais que nós assumimos em cada reencarnação, com a tarefa de aprendermos o amor fraternal. Porque, como foi dito agora há pouco, eu tenho hoje um vínculo com alguém como filha, ou como mãe, ou como marido, ou como pai, ou como tia, ou como irmão, primo.
amigo. Na verdade, nós somos, ao retornar ao plano espiritual, espíritos que se gostam, que se querem, que têm afinidade, se querem muito bem. Somos fraternos, somos irmãos e amigos. Para além do papel social que a gente ocupou ou ocupa aqui nesse momento. Então, é maior do que o papel que a gente executa. A afeição que nós temos daqueles que a gente gosta mais é maior do que esse papel que a gente desempenha nesse momento. E aí torna-se duradouro. Da mesma forma quando não. E aí o laço se quebra. No livro Calma, do Chico Xavier com a orientação do Emmanuel, tem uma mensagem que chama Em Torno de Ti. Eu faço o Evangelho no Lar às quartas-feiras. E na quarta-feira passada, foi essa mensagem que surgiu para orientar ao longo da semana. Lá tem um trechinho que fala assim: por muito te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. E tem mais um trecho lá em que se diz: o lar é conquista do sentimento. A gente falou agora há pouco sobre a questão do raciocínio. Aqui a gente está trabalhando o nosso discernimento pelo estudo, pelo raciocínio. Mas a gente está querendo encontrar, evoluir e aprimorar o nosso sentimento associado a esse conhecimento. No lar é a mesma coisa. No trabalho é a mesma coisa. De formas diferentes, com laços em níveis de afinidade e de convívio diferentes, mas em todos eles a gente está sendo solicitado a aprender a conviver, a aprender a encontrar harmonia entre nós. Muitas vezes a base dessa harmonia é respeito, antes de dizer eu amo, eu gosto, eu quero muito bem. E esse muitas vezes é a tarefa de quando tem antipatia, né? Amar ao próximo, amar ao inimigo. Às vezes o amar no tamanho que você tem por alguém que você gosta muito ainda não é possível com aquele desafeto. Mas se for possível o respeito, já ajuda muita coisa para a gente, né? Aí, então, no Evangelho, procurando na Bíblia, a gente encontra outras referências em Mateus, nos Provérbios, João, Marcos, em vários outros livros da Bíblia. E alguns deles a gente foi resgatando esses papéis sociais que a gente está falando aqui agora, que a gente desempenha. Então, tem um papel bem claro do pai e da mãe, descrito lá no livro de Mateus. Honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Depois, em Provérbios, tem lá uma definição da criança, da educação da criança. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. A importância da educação, a importância do ensino, a importância dos pais, da família estarem juntos na formação desse espírito, que tem uma história já anterior, mas que está aqui nessa para evoluir em muitos outros aspectos. E essa tarefa é uma tarefa das mais sérias, das mais importantes e também das mais bonitas. E em João, referindo-se aos irmãos. E irmãos, aí a gente vai ver mais um pouquinho para frente, em outra linha que não da consanguinidade também. Então, lá em João está dizendo assim: se alguém diz, eu amo Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Quem a gente convive, que a gente está num contato mais próximo, e a gente não tolera, não suporta, tem dificuldade de lidar, as arestas, aqueles choquezinhos, as picuinhas, ou até coisas mais sérias, mais relevantes, que realmente quebram laços. Se a gente tem a dificuldade nesse nível, como é que a gente pode alcançar Deus? E aí existe também, para outras tradições, além da tradição cristã, tradições orientais, que cada vez mais se tornam difundidas aqui para a gente no Ocidente, como algumas tradições que dizem que o Deus que habita em mim também habita em você. O Evangelho também diz isso o tempo todo. Jesus se faz presente em cada um de nós. Se a gente não está se dando bem, não está se entendendo com alguém, a gente está, de alguma forma, tendo dificuldade no nosso relacionamento com Jesus. Olha como isso é profundo, né? Aí vamos de novo para o Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 14. O subtítulo é o parentesco corporal e o parentesco espiritual.
Aí está dito assim: os verdadeiros laços de família não são necessariamente os da consanguinidade. Está recuperando lá o do capítulo 4 que a gente acabou de falar, né? Retomando. Mas o da simpatia e união de pensamentos. E aí, se a gente parar para pensar, já que estamos falando de pensamentos, a gente não faz ideia, e eu também não, do quanto os nossos pensamentos têm poder de ação, antes de se tornarem atos que a gente pratica ou não. O quanto a energia que a gente emana de um pensamento, o quanto a energia que a gente emana de um sentimento, de uma emoção, tem alcance direto, a começar por nós, que estamos emanando, que estamos vibrando naquela frequência, mas também a quem esteja endereçado o pensamento. Então, se a gente for pensar da importância do pensamento que a gente tem, considerando desde quando a gente tem só baseado por uma emoção, raiva, por exemplo, medo, e o quanto que a gente desenvolve pensamentos a partir dessa percepção, sentir medo de alguma coisa, quais são as ideias que vêm na sequência relacionadas a esse medo? Muitas. Vêm muitas histórias na nossa mente relacionadas àquela sensação, àquela emoção que eu tive, que eu senti. A partir do momento que eu estou começando a dar corda, entre aspas, né, a partir do momento que eu estou deixando a coisa correr para outras proporções, ampliar essas proporções pelo pensamento, eu estou sustentando aquela energia do medo e ela está se tornando cada vez maior. A gente sente isso, né? A gente não precisa ir a fundo no estudo porque é experiência de vida. A gente vive isso diariamente, com cada emoção que a gente não consegue ainda entender ou administrar. E aí a gente se torna como que um cavalo ou um carro desgovernado, não é? A gente pode se tornar se a gente não sabe administrar. Se o meu pensamento diante do medo é um pensamento que me acalma, que tenta desfazer, né, ou reverter aquela sensação do medo, então daí eu começo a me autodominar, a me conhecer melhor. Eu começo a assumir para que caminho eu vou, para que caminho meu pensamento vai, para que caminho a minha energia está indo. Imagina isso nas relações que nós temos uns com os outros. Eu fiquei com muita raiva de você. Quantos mil pensamentos vêm na minha cabeça logo em consequência dessa raiva? Histórias passadas, histórias de agora, o que vai ser no futuro, vem muita coisa. E eu estou ajudando a alimentar aquele ar, aquela atmosfera. E aí o outro, se ele estiver na mesma energia, também na raiva, também na pilha de pensamentos, a gente está se alimentando o tempo inteiro e fazendo o que com a nossa energia? Colocando ela lá para baixo. Não por acaso, depois de algumas discussões, de alguns desentendimentos, muitos de nós sentem dor no estômago, muitos de nós sentem uma tensão no corpo como se tivesse carregado quilos muito além do que suportaria. Cada um tem a sua forma de perceber isso no organismo. Ou uma cabeça fica extremamente acelerada ou até mesmo com dor. Não é? Aí a gente percebe o quanto é importante a gente tomar conhecimento de quem nós estamos sendo e de quem nós podemos ser. Vale a pena cultivar essa raiva? Eu vou resolver essa situação? Tem hora que veio mesmo estupim, curto, estourou, instintivo, e aí eu vou ter que dar contorno para isso depois. Mas se eu conseguir perceber essa raiva antes de extravasar, antes de soltar, será que eu consigo resolver melhor a situação? Ou pelo menos evitar que ela se complique? A gente também já experimentou isso algumas vezes, né? Quando eu deixo a coisa correr solta e quando eu dou outro caminho para ela, para não deixar crescer além da conta. E aí a gente vai se alimentando com essa energia, vira um ciclo vicioso, ou para o bem, ou para o mal. Daí, pessoas nascidas de famílias diferentes podem ser mais irmãs pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Quantas pessoas a gente conhece ao longo da nossa jornada que a gente fala assim, nossa, eu tenho uma afinidade tão grande com essa pessoa que eu sinto ela como uma irmã para mim. Essa pessoa é como se fosse da minha família. E a gente não sabe explicar, né? A gente só sabe sentir.
E aí a gente está fazendo bom uso dessa emoção, desse sentimento, para cultivar aquela relação. E como é importante, às vezes, a gente considerar, porque o título do amarás ao próximo como a ti mesmo, é porque, às vezes, a gente fala muito de amar ao próximo como se fosse só o aparentemente desconhecido, aquele com o qual eu não convivo. Mas, às vezes, é muito mais árdua a tarefa de amar o meu mais próximo conhecido. Né? É justamente aí que está o exercício. Eu amo, mas tem hora também que eu não amo, não. Tem hora que passa longe do amor. Tem hora que eu tenho vontade de outra coisa. E aí a gente precisa resgatar o sentimento de novo. Vale a pena estar nessa caminhada com essa pessoa? Eu sentiria falta dela se ela não estivesse aqui comigo na jornada? Isso ajuda a gente a resgatar um pouquinho e colocar a cabeça para esfriar, literalmente. Não é? Porque a gente já sabe que algumas dessas pessoas queridas que passaram com a gente pela jornada e já voltaram para o plano espiritual, nos fazem muita falta, nos dão muita saudade. A gente pode conversar com elas pelo pensamento também. Aí a importância do pensamento de novo. Mas a gente é um tantinho apegado e a gente quer pegar, a gente quer abraçar, né? A gente quer ouvir a voz. A gente quer perceber a expressão da pessoa, num cumprimento, num sorriso, na tristeza, naquele abraço, no apoio. E quem está com a gente no caminho agora? A gente está percebendo e valorizando, aproveitando isso? Tem hora que sim, tem hora que não. A gente quer, mas de vez em quando derrapa, né? E aí o chamado para reflexão. Daí sobre os amigos, no livro dos Provérbios tem uma passagem que diz: em todo tempo ama o amigo, e o irmão para a hora da angústia é nascido. São pessoas que a gente faz e constrói aqui na encarnação a família. E a gente acha que a gente está conhecendo agora, né? A gente tem a sensação ilusória de que a gente viu hoje. Nossa, não fazia parte da minha família, então não conheço. E a gente já conhece, ó, de muitos carnavais, como se diz, não é? Sim. Aí a Yara pergunta assim: o que pensar? Ou melhor, o que a gente pode entender pela doutrina espírita de um filho que tem a sensação de que a mãe não o ama? É isso? E aí? Aceito sugestões. Será que a gente já tinha alguma dificuldade de afinidade no passado? Uma possibilidade? Estou levantando uma aqui. Se vocês quiserem, levantem outras também, está tudo certo. Será que existe... E aí é uma relação interessante, porque muitas vezes a gente tem uma relação tão íntima, tão próxima com a mãe, porque é do corpo dela que o nosso corpo saiu. Existe um vínculo muito maior do que nessa matéria, do que simplesmente de corpo para corpo, quem gera quem, né? Existe muitas vezes um chamado, e aí vamos nos colocar como aprendizes nesse sentido, eu me incluo nisso. Existe um chamado para a gente perceber que esta pessoa é tão aprendiz quanto eu. E não estamos falando de saber mais, saber menos. Nós estamos falando de tempo de vida cronologicamente caminhado nessa encarnação, porque daí a mãe ganha sempre, certo? Mas se a gente considerar que somos aprendizes, que temos uma tarefa, pelo menos assim eu enxergo, pelo menos assim eu aprendo a enxergar e perceber, a gente consegue olhar para o outro com um olhar de compaixão. E compaixão é um negócio que a gente sabe pouco também, né? A gente não sabe muito bem explicar. Penso assim, de alguma forma,
esse laço volta a acontecer na convivência para ser resgatado. De alguma forma, entre momentos de muita ternura e carinho e entre momentos de eu cansei disso, a gente vai ser solicitada a aprender a conviver. A pessoa, a mãe com o filho e o filho com a mãe. E se a gente se dispuser, como disse lá no livro Calma, se a gente se dispuser a suportar o processo, até que as leis que nos regem determinem mudanças, se assim for, porque pode ser que não mude, pode ser que o caminho seja esse mesmo, e é assim que se resolve, é assim que se lapida essa pedra da convivência, a gente vai precisar conviver, sobretudo desenvolvendo a compaixão. Como eu posso, e aí voltamos para o autoconhecimento, entendo, como a gente pode amar sem aceitar a pessoa como ela se apresenta? E se eu não aceito a pessoa, isso pode também estar dizendo do quanto eu tenho dificuldade em me amar e me aceitar. Talvez aí tenha uma raiz anterior à relação entre as duas pessoas, cada uma do seu lado. O quanto eu aprendo a me amar, aceitando os meus erros, aceitando os meus acertos, para poder entender que esta pessoa, a mãe, também tem seus erros e seus acertos. Daí a gente percebe sensações de mudança de contexto. Então, antes estava lá aquela situação das picuinhas velhas conhecidas, daquela hora da discussão que você sabe como começa, cada palavra que é dita e como termina. Ou seja, não termina. Vai voltar daqui a um tempo todo o mesmo discurso. E aí a gente tem a oportunidade, se a gente está se dispondo a aprender sobre quem somos, sobre nos amarmos e nos perdoarmos. Falamos do caminho do amor e do perdão agora há pouco. Se eu me perdoo, eu me acredito capaz de aprender. Da mesma forma, eu começo a enxergar as falhas da outra pessoa, perdoando ela e entendendo a capacidade dela de aprender. Talvez nesse caminho a gente consiga aprofundar afeto, para além de um laço de sangue, muito além. Porque aí no meio da discussão, aquele quiprocó todo, você já sei o que você vai falar, você já sabe o que você vai ouvir, toda aquela história, a gente fala assim, a gente para, pensa, está lá ouvindo a pessoa e fala, será que eu vou falar tudo aquilo exatamente de novo? Eu já sei o que ela vai falar. Será que eu falo? Não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai voltar daqui a um tempo a falar tudo igual de novo. E aí eu li uma mensagem há pouco tempo que eu achei muito legal nesse sentido, que é, cada vez que você se percebe numa situação repetida e você percebe a repetição, você também está tendo a oportunidade de fazer algo novo naquela situação. Você tem a oportunidade de olhar de outra forma, sentir de outra forma, agir ou não agir conforme o que seja melhor para aquele momento, para transformar aquela situação que se repete. E aí, a hora que a gente faz esse exercício, tem hora que a gente faz esse exercício a duras custas. Porque dói, né? Você vai ouvir aquelas mesmas coisas toda vez, você sabe exatamente em que partezinha de você aquilo dói, né? Mas aí você fala assim, respira, calma. O livro do Chico, né? Calma. E aí a gente começa a pensar de outra maneira. Deixa eu entender o que aquela pessoa está querendo me dizer antes de rebater. Como eu sempre fiz ou como a pessoa sempre fez. O que ela está precisando dizer? Exercício que os psicólogos sabem muito bem, a gente está só aprendendo. Mas acho que é legal porque todo mundo vive isso de alguma forma. Eu vou rebater e a pessoa vai rebater de volta, como tantas vezes aconteceu com um texto velho conhecido, que a gente diz um para o outro, ou a gente vai, de alguma forma, tratar essa situação de uma maneira diferente. Eu posso só ouvir. Pode estar doendo lá dentro, mas eu posso só ouvir. Diga mais.
Tem certeza? O que mais que você quer me falar sobre isso? Ou simplesmente o silêncio, porque a pessoa está soltando, 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 soltando. Ou você está soltando, 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 e o outro está te acolhendo na escuta. Acolher na escuta. Compaixão. De alguma forma, a gente às vezes se vê conseguindo bem esse caminho, né? E tem vezes que a gente fala, hoje não foi o dia. Hoje não deu. Também aceitar isso. Porque daí a gente pode, numa próxima, entrar nessa conversa se ela se repetir de uma outra maneira. Ou evitar que ela se repita, que é ainda melhor. Respondo? Aí a gente chega para a parte final. O Evangelho de novo, livro de Mateus. Aí Jesus, o nosso mestre, tratando todos nós como irmãos e irmãs, usa a sua frase para dizer: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somos irmãos, somos irmãs, nos conhecendo mais ou menos, convivendo mais ou menos. Não nos encontramos ao acaso. Mesmo a pessoa que eu só vi uma vez na rua, um dia, e depois não vi mais. Tem algum propósito, tem algum ensinamento naquele rápido contato. Alguma coisa que eu percebi da pessoa, alguma coisa que ela notou em mim, que traz à mente alguma outra ideia, alguma outra reflexão, e eu aprendo alguma coisa com aquilo. Ou eu colaboro com a pessoa também de alguma forma, que às vezes eu nem tomei conhecimento, mas a pessoa conseguiu captar alguma informação. Quantas vezes a gente encontra com pessoas na rua, encontrei com o caixa do supermercado, e a caixa do supermercado falou sobre mim, falou comigo sobre a vida dela, e eu falei, nossa, aquela palavra que ela usou encaixou exatamente na situação que eu estou vivendo, e ela nem sabe o que eu estou vivendo. Ela não me conhece. Né? Quantas vezes os emissários de Jesus nos ajudando? A todos. E talvez também aquela pessoa que está na função de caixa de supermercado, também de alguma forma, por nós ou por outras pessoas, recebeu sinais, avisos e orientações importantes. E às vezes é só uma palavra. Somos irmãos e irmãs. Não na maneira que a gente está mais acostumado, conviver sob a mesma família, mas estamos em colaboração contínua uns com os outros. Sem nem percebermos muitas vezes. Se a gente pensar daí na fraternidade e voltar naquele título inicial, que é também do Evangelho de Mateus, amarás ao próximo como a ti mesmo, Jesus ensinou, ama a ti mesmo para amar ao próximo. É consequência. E aí, se eu amo ao próximo, eu aprendo cada vez mais a me amar também, via de mão dupla. Será que a gente está se amando? Ou será que a gente está levantando na nossa mente a imagem de orgulho, de superioridade, e achando que isso é amor? Ou será que a gente está se colocando no caminho contrário, se sentindo a pior das criaturas e também deixando de se amar? Esses dias aí a gente ouviu, né? A gente aprendeu. Estudando aqui no livro dos mensageiros, que a gente faz o estudo, tem vários horários, dias da semana, quem quiser participar. E trouxe exatamente essa reflexão. A superioridade, a inferioridade, a autoestima, o quanto tudo isso conversa entre si no ato de se amar ou não. Se amar em equilíbrio, reconhecendo erros e acertos. Porque daí eu amo o outro reconhecendo erros e acertos. Não estamos nem acima nem abaixo de nada nem de ninguém. Estamos todos, cada um no seu patamar e todos juntos aqui em evolução. Jesus nos ensina sobre ser irmão, sobre ser irmã, com amigos de trabalho, com amigos da vida, né? Alguns da vizinhança, alguns de outros momentos de encontros que teve ao longo da jornada. Mas ele nos ensina também a sermos amigos da nossa família. Porque a nossa família
tem um propósito de ser família, este papel nesta encarnação. Que a gente lembre que mais do que o papel que a gente está cumprindo dentro dessa família, a gente está vivendo uma fraternidade, a gente está vivendo uma irmandade, a gente está vivendo uma união para ajustes que forem necessários para a nossa evolução e para a evolução de quem está com a gente. Daí a gente respira fundo, daí a gente começa a pensar como o eu me amar é importante para esse coletivo, família, também cultivar amor. Não porque eu tenho um papel destacado nisso, mas é porque a gente se auxilia. Sabe aquela ideia, entre aspas, da contaminação? Eu estou procurando autoconhecimento. Aquela pessoa que está acostumada comigo percebe que eu estou com um comportamento um pouco diferente. Talvez ela também se anime a reparar coisas nela que ela possa observar. E a gente vai se ajudando. Pode ser também que ela não queira, esteja lá com as dificuldades dela e eu preciso respeitar. Exercício de novo, de paciência, de compaixão, porque ela também precisa ter comigo esse exercício da paciência. Vamos terminar aqui com essa lição de Jesus, agradecendo porque ele nos ensina a como sermos amigos em eternidade, a como sermos irmãos e irmãs em eternidade, nos lembrando do papel que a gente cumpre agora. Que a gente cumpra esse papel da maneira que nos for possível, mas que a gente se empenhe em sempre dar um passinho adiante nesse caminho. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para finalizar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.